noite, tudo bem? Eu sou a Crisiele, chefe do Departamento de Educação, e estamos realizando na UTF-PR, Campus Medianeira, o Integra UTF-PR. Estamos aqui para receber hoje, né, o curso de Engenharia Ambiental. Estou muito feliz, a nossa semana está se realizando de uma forma muito gratificante. Agradeço muito a participação de todos os alunos essa semana, das visualizações, né? E hoje nós teremos o curso de Engenharia Elétrica e Engenharia Produção. No primeiro momento será o curso de Engenharia Elétrica. As disciplinas ou unidades curriculares, enfim, elas são as mesmas, mas existe sempre um diferencial, né, entre os cursos. Por isso, nós selecionamos cada dia um curso, para estar falando 2 cursos para estarem trazendo para vocês como funciona dentro do curso essas unidades. Então, nesse primeiro momento, vou convidar o professor Paza para estar participando conosco e falando um pouquinho do seu curso. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Então, sim, fico muito feliz com a participação de vocês, né? Agradeço demais e deixo o espaço agora, então, para você, para falar um pouquinho do curso. Ok, certo. Então, começo agradecendo a oportunidade que o Departamento de Ensino nos proporciona para conversarmos com os nossos alunos e explicarmos um pouquinho das particularidades do curso de Engenharia Elétrica. Eu sou o professor Leandro, estou na coordenação do curso de Engenharia Elétrica desde julho do ano passado, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre estágio, extensão, atividade complementar, internacionalização e mais algumas coisas do curso, né? Então, como vocês sabem, nós temos 2 matrizes curriculares rodando atualmente no curso, costumamos chamar de grade nova e grade antiga, né? A grade nova está entrando agora no 7º período do curso, e a grade antiga está apenas com disciplinas do 8º, 9º e 10º, e algumas do 7º ainda para encerrar no ciclo, né? Então, à medida que a grade nova vai avançando, a grade velha vai sendo extinta, como vocês já sabem, né? Daqui a alguns semestres, a gente terá somente a grade nova, então, rodando do curso de Engenharia Elétrica. É um curso com 5 anos, como vocês sabem, de duração, e até hoje, nós já formamos 257 engenheiros e engenheiras eletricistas. Esse ano é um ano especial para o curso, teremos a comemoração dos 15 anos de início do curso de Engenharia Elétrica aqui no campus Medianeira. Esse ano teremos mais um desafio também, um desafio entre aspas, né? Nós vamos participar novamente da avaliação de cursos no final do ano. Então, temos um compromisso bastante importante para esse ano, para os nossos alunos, né? Então, hoje nós vamos conversar rapidamente aqui, né, pelo tempo que nós temos, sobre o trabalho de conclusão de curso. O responsável é o professor Hugo, sobre estágio curricular com o professor Alexandre, sobre a internacionalização com o professor Hudson, atividades complementares com o professor Tiago, e fechando aqui com a extensão universitária, com o professor Ismael, né? Então, agora nós vamos passar a palavra para a Crisiele, provavelmente ela vai chamar o professor Hugo, e agradecemos a audiência e estamos à disposição lá na sala da coordenação ou pelos meios digitais de contato, ok? Então, aproveitem essas informações desta noite. Professora, se depois quiser passar para nós os contatos, né, e-mail, talvez o WhatsApp, a gente deixa depois na descrição do vídeo, tá? Perfeito. Daí a gente pode deixar, daí fica mais assim, o aluno assiste, daí já pode estar acessando, já pode estar tentando entrar em contato. Daí é só passar para mim, daí depois, a hora que a gente for fazer a edição dos vídeos, né, para deixar eles ali, a gente, na plataforma, daí a gente coloca na descrição. Ok.
Então tá, obrigada, professor, até mais. Então, dando continuidade à atividade, né, do curso de Engenharia Elétrica, eu vou convidar o professor Hugo para vir falar um pouquinho da PRA-TCC, né, que é a unidade curricular a qual o professor é responsável. Seja bem-vindo, professor. A nossa semana integra o TFPR, né, que é a nossa semana de ensino, pesquisa e extensão. Agradeço demais a sua participação e fique à vontade para estar falando um pouquinho da sua disciplina. Muito obrigado, Crisiele. Uma boa noite a todos, ao Mauro, que está nos ajudando aqui na transmissão, e os colegas professores responsáveis pelas diversas atividades do curso, e também saudar aos nossos alunos para mais um novo semestre que inicia. E como a Crisiele comentou, nós estamos na semana de ensino, pesquisa e extensão, e já nós temos essa primeira atividade para de alguma maneira, ir começando o semestre, começando com as nossas atividades acadêmicas. Eu sou o professor Hugo, sou o professor responsável pelos trabalhos de conclusão de curso. Ali tem o meu contato. Na verdade, os alunos do curso, eles sabem que eles podem entrar em contato comigo via e-mail, ou também podem fazer pelo WhatsApp, já vocês vão saber o porquê. Salientando que não é todo professor que tem que abre essa possibilidade para entrar em contato, mas no meu caso não tem esse problema. Então, eu vou trazer uma apresentação, eu vou abordar alguns aspectos fundamentais referentes ao trabalho de conclusão de curso do nosso curso de Engenharia Elétrica, que, como foi comentado anteriormente, embora essas disciplinas sejam comuns aos cursos de graduação, cada curso tem as suas particularidades, as suas especificidades, então, por isso, seria interessante abordar esses assuntos. Então, eu gostaria de começar conversando um pouco sobre o que a gente define como a estrutura do trabalho de conclusão de curso. Então, o colegiado do curso, ele tem uma visão em relação ao TCC, ao trabalho de conclusão. Nós temos uma sequência de algumas disciplinas onde, de alguma maneira, o aluno está sendo preparado para poder finalizar o seu trabalho final. Então, tudo começa lá com a disciplina de metodologia da pesquisa, salientando que o nome vai depender da grade nova ou da grade antiga, como o professor Leandro comentou. Então, tudo começa na primeira disciplina, metodologia da pesquisa, e onde o aluno, de alguma maneira, ele tem esse primeiro contato. A nossa intenção é que o aluno não chegue na disciplina de TCC1 sem ter definido um orientador, nem um tópico de pesquisa. O ideal é que o aluno matriculado na disciplina de TCC1, ele já tenha um conhecimento prévio, o ideal seria que tivesse uma definição de quem que seria o seu orientador e qual seria o tópico de pesquisa que irá abordar durante o TCC. Então, a primeira recomendação, principalmente para os alunos da grade antiga, é que o aluno matricule primeiro a disciplina metodologia da pesquisa. Estou fazendo esse esclarecimento é porque os da grade nova não tem esse problema, porque nós temos um pré-requisito, onde o aluno não pode fazer o TCC1 sem passar pela metodologia da pesquisa. Mas na grade antiga nós temos essa dificuldade. Então, o que nós recomendamos, principalmente a coordenação do curso, recomenda que o aluno comece a entrar em contato com a disciplina metodologia da pesquisa. Porque ali nós vamos fazer uma série de atividades que vão permitir aquele objetivo de definir um orientador e um tópico de pesquisa.
Então, tendo essa definição, o aluno já pode passar para o TCC1. Então, nesse momento, eu sou o professor da disciplina Metodologia da Pesquisa e o professor da disciplina TCC1 é o professor Leandro. Então, o professor Leandro, na disciplina de TCC1, ele vai focar nas partes do documento do TCC, certo? Tendo toda aquela definição e aquilo que foi já abordado na primeira disciplina, então, simplesmente ele vai focar na elaboração da proposta, porque é isso que se avalia no TCC1. O aluno vai apresentar uma proposta de trabalho de conclusão de curso, e essa proposta vai ser avaliada perante uma banca avaliadora. Se essa proposta for aprovada, então, aí sim o aluno vai executar, vai fazer a pesquisa, vai fazer uma simulação, ele vai obter os resultados práticos daquilo que ele propôs, e isso vai ser feito na disciplina TCC2, tá? Então, nós temos essas 3 disciplinas, essa sequência seria o ideal, e esse seria o objetivo de cada uma delas. Salientando que a disciplina de metodologia da pesquisa e a disciplina de TCC1, elas são disciplinas que são presenciais, tá? O TCC2, ele não é propriamente uma disciplina. A gente aborda como se fosse uma disciplina, mas tecnicamente ela é conhecida como um componente curricular dentro do projeto pedagógico do curso. E ela não tem carga horária presencial. Ela existe, claro, na grade curricular, mas ela não tem carga horária presencial. Por isso que aparece ali esse aviso, olha, não presencial. Então, mesmo não tendo presencialidade, tem um professor responsável e sou eu o encarregado de conduzir os trabalhos no TCC2. Então, o que eu vou apresentar a seguir é simplesmente esses aspectos relacionados com a disciplina de TCC2, porque é a mais complexa, ao meu ver, é a mais complexa por causa da não presencialidade. Então, a primeira coisa que nós temos que salientar é que existem os canais de comunicação que eu uso. Um deles é um grupo do WhatsApp. Então, existe da disciplina da TCC2, o aluno matriculado, ele é convidado a fazer parte do grupo de maneira obrigatória. Por quê? Porque existem muitos detalhes, muitas informações que são repassadas no grupo. Porque como nós não temos aulas presenciais, então um canal de comunicação é o grupo do WhatsApp. Então, o aluno que não esteja dentro do grupo, ele vai perder informações chaves, informações fundamentais que vão sendo repassadas ao longo do semestre. E outro canal de comunicação é o Moodle da disciplina. Então, recentemente, o nosso regulamento de TCC ele está em construção e nós estamos definindo que, depois que o aluno for aprovado no TCC1, ele tem 1 ano para finalizar a sua proposta. Ou seja, ele tem, no máximo, ele tem 1 semestre para elaborar a proposta. Caso o aluno não consiga terminar, ele pode solicitar uma prorrogação, mas seria uma única prorrogação. Por isso que eu falo de 1 ano depois de aprovar o TCC1, o aluno teria esse prazo máximo para finalizar, para ter os resultados e apresentar o TCC2. Se o aluno, após esse prazo, ele não conseguiu apresentar os resultados, simplesmente ele vai ter que essa proposta atual, ela vai ser encerrada e o aluno vai ter que apresentar uma nova proposta perante banca avaliadora. Então, a burocracia é um pouco difícil de entender, assim, de primeira mão, mas por isso que existe para TCC e o coordenador do curso para auxiliar nessa etapa, beleza? Então, nós temos o grupo do WhatsApp e o Moodle como ferramentas de comunicação para o TCC2. Lá no Moodle existem várias informações. Por exemplo, a universidade ela exige que existam uns modelos, né? Ela obriga, ou de alguma maneira ela está restringindo a que esse TCC não seja feito de qualquer maneira. Esse TCC tem que
obedecer à formatação que a universidade exige. Então, nós temos uma série de licenças que é obrigatório escolher uma delas. Cada uma delas tem o seu modelo. Esses modelos estão disponíveis no site da UTFPR? Estão. Mas esses arquivos que estão disponibilizados no Moodle, eles já contêm as alterações básicas que aquele outro arquivo não tem. Porque aquele arquivo que está no site da universidade, ele pode ser usado para alunos de qualquer curso de graduação que vão fazer o TCC. É o mesmo arquivo padrão para ambiental, para produção, para elétrica e assim por diante. Esses arquivos que estão no Moodle são exclusivos para alunos do curso de engenharia elétrica, porque o layout foi alterado e tal, pega esse arquivo. Então, uma das dificuldades que nós temos é que simplesmente que o aluno pega o arquivo de um colega, no semestre anterior, e esse arquivo já vem com erros de formatação. E aí que começa a ter os problemas, porque o aluno, nós temos prazos que serem cumpridos e a biblioteca, ela solicita correções. Então, por isso que eu saliento que é importante termos essa comunicação para não cair nesses problemas. Então, cada arquivo tem uma licença e essa licença o aluno define com o seu orientador como é que qual que seria a parte, o tipo de licença que vai ser escolhido. Tem informações, por exemplo, quais são as partes do TCC? Embora o professor Leandro especifique isso na disciplina de TCC1, sempre vem o aluno com essas dúvidas. E esse TCC, ele tem umas partes que são obrigatórias e tem outras que não são obrigatórias. Se tiver, beleza, mas aquelas obrigatórias têm que estar dentro do arquivo do TCC. Então, eu fiz uma série de vídeos mostrando os principais erros que os alunos matriculados na disciplina TCC2 têm ao longo do tempo. Precisamente para quê? Para que os alunos que estão matriculados, eles não cometam os mesmos erros. Só que se o aluno não acompanha as informações do grupo de WhatsApp e não acompanha as informações do Moodle, o que vai acontecer? Vai chegar no final do semestre com um TCC que está fora do padrão, fora do formato, e vai ter que fazer uma série de correções antes de finalizar o semestre. Porque eu, como para TCC, não posso lançar a nota de um TCC que esteja fora do formato. Então, se infelizmente esse TCC final, essa versão final, estiver fora do padrão, a nota não vai ser lançada no sistema, e isso poderia comprometer que o aluno não possa participar da próxima colação de grau. Então, esse processo é muito sério e por isso que eu disponibilizo esse material. E a última parte, que seria a minha responsabilidade como para TCC, seria zelar para que esse arquivo, esse trabalho que for produzido, ele seja depositado no repositório da universidade. Então, ali nós temos, hoje, no repositório da universidade, ao todo, nós temos 154 TCCs que estão fazendo parte lá no repositório. Esse repositório é público, tá? Então, qualquer pessoa do mundo poderia ter acesso ao TCC que está sendo produzido na universidade. Não só do curso de engenharia elétrica, eu estou trazendo essa informação do nosso curso, né? Mas o professor Leandro falou que nós tínhamos mais de 200 alunos formados, então essas contas não estão batendo, certo? É porque esses TCCs estão no repositório a partir do ano 2020-21, tá por aí, porque eu cometi um erro e eu estou sanando essa dificuldade com a biblioteca. Todo semestre vou acrescentando essas informações que estão faltando, e a minha intenção é que este ano já estejam todos os TCCs, desde o ano 2016 até o presente momento, disponibilizados ali no repositório. Então, é por isso que é importante que o TCC seja feito de forma consciente, não pode ter problemas de plágio e essas coisas, porque simplesmente esse TCC é público e qualquer pessoa pode ter acesso a ele. Aí estão os números, né? Que esse site é visitado por diferentes países e tem os principais acessos, tanto dos países quanto das cidades. Então,
Da minha parte, seria isso. Lembrem-se que estou sempre à disposição para esclarecer essas dúvidas. A minha única recomendação é fiquem de olho nas recomendações que eu passo, tanto no grupo do WhatsApp, nas informações que são postadas no Moodle. E se vocês fizerem tudo certinho, não vai ter dor de cabeça no final do semestre. Beleza? Então, Crisiele, devolvo a palavra para ti. Obrigada, professor, pela participação. Ficou muito clara como que o aluno tem que buscar, né? Isso é muito bom. Igual coloquei para o professor, depois também, se quiser deixar algum telefone de contato, alguma coisa, depois a gente deixa na descrição do vídeo, tá bom? Então, assim, muito obrigada pela participação. Até logo. Muito obrigado. Tchau, tchau. E dando continuidade às nossas atividades do curso de Engenharia Elétrica, vamos chamar o professor Alexandre para estar falando um pouquinho da unidade curricular PRAE. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Seja bem-vindo a essa atividade conosco. Sinta-se à vontade para sua apresentação. Obrigado. Boa noite a todos os alunos que estão nos assistindo também. Então, nós vamos começar falando um pouquinho aqui sobre o estágio curricular, ou seja, o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório. Tem uma pequena diferença entre esses dois termos. Aí eu vou tentar esclarecer aqui a dúvida da maioria dos alunos quando eles procuram iniciar no estágio. Então, dando uma introdução, antes de 2008, ou mais precisamente para 25 de nove de 2008, não existia uma lei clara sobre o estágio. Então, aqui é uma lei do estagiário ou lei do estágio. Eu não vou colocar toda a lei e não vou também falar sobre ela, porque senão eu teria que falar muita coisa. Então, mas é uma coisa assim, ó, é uma maneira de proteger tanto o empregado, seria o estagiário, né, no serviço de emprego, como o empregador também. Não teria abusos de trabalho, e definir o que é, quem pode fazer e quem que não pode. Então, isso aqui é interessante que o aluno vá atrás dessa lei, conheça um pouco. Muitos alunos nunca tiveram um emprego. Quem já teve um emprego, carteira assinada, sabe como é que é. E a lei do estagiário é muito parecida, só que ela colocou algumas regras a mais, algumas obrigações, relatórios que devem ser entregues. Tá? Então, eu não vou falar sobre a lei toda ela, porque é muita coisa para falar. Vamos falar mais sobre o nosso estágio. Então, ela faz parte do projeto pedagógico, por isso que precisa ter um estágio, faz parte do aprendizado do aluno. E aí nós temos aqui, como eu falei antes, né, o estágio obrigatório, também é chamado estágio curricular, porque a nota desse estágio, os trabalhos apresentados aqui nesse estágio, o relatório, vai para o teu currículo, você vai ter uma nota. O estágio não obrigatório, não é curricular, então você pode fazer com o intuito de aprimorar seus conhecimentos, mas não vai ter uma nota, não vai aparecer no teu currículo que você fez um estágio não obrigatório. Quando que eu posso fazer um estágio obrigatório? Eu já vou um pouquinho de diferença aqui. O estágio obrigatório você faz a partir do 7º período, porque se entende que um estágio desse você vai precisar utilizar alguns conhecimentos adquiridos na faculdade, colocar em prática o que você aprendeu. E o não obrigatório, a partir do 2º período, já é permitido. É um estágio que você não vai necessariamente participar de um projeto de engenharia, mas você vai estar convivendo dentro de uma empresa e aprendendo como são os processos, como que a empresa trabalha, o que a empresa busca. Então, não necessariamente você vai ter que usar os seus conhecimentos, né? Você vai estar mais aprendendo. O estágio obrigatório, além de um aprendizado como que é o mundo do trabalho, você também vai utilizar o seu conhecimento. O estágio, então, não obrigatório, você pode fazer a partir do 2º período até terminar a faculdade. Eu terminei a faculdade, quero fazer mais um estágio não obrigatório, de repente para adquirir um conhecimento a mais. Posso. Se você continuar matriculado numa disciplina, você tem um vínculo ainda com a faculdade, você pode continuar fazendo estágio não obrigatório. Agora, o estágio obrigatório é a partir do 7º período. Concluiu o 6º período, se você aprovou a maioria das matérias, o sistema calcula em que período que você está. Se você já for lançado para o 7º período, já nas férias que você terminou o 6º período, você já pode engatar um estágio obrigatório.
tem que fazer estando no 7º período? Não, pode fazer mais para frente, pode fazer no 7º, no 8º, no 9º, no 10º, junto com o TCC. Tem muitos alunos que optam em fazer junto com o TCC para não ter mais disciplinas para assistir na UTF e poder fazer algum estágio na sua cidade natal. Tem aluno que prefere deixar o estágio por último, né? Isso vai da escolha de cada um. A Medianeira oferece bastante oportunidades para estágios também, então é interessante que o aluno quer adiantar e fazer estágio já no 7º período, ele consegue, tem muitas empresas em Medianeira mesmo. Se não, ele quiser fazer depois, se dedicar só ao estudo, fazer estágio depois, é uma possibilidade também. As primeiras informações, o aluno pergunta assim, o que eu faço? Por onde começo? Eu vou dizer assim para você, começa pesquisando esse site que eu passei aqui, é do sistema da UTF. Você vai fazer um cadastro ali, mesmo que você não tenha um cadastro ainda nesse site, você consegue acessar todas as informações nele. Ali ele vai ter link para a lei do estagiário, link para o regulamento da UTF. O regulamento da UTF, na verdade, ele é muito baseado na lei do estagiário. Então, muitas vezes o aluno chega assim para mim e fala, professor, eu não quero entregar um relatório, o relatório parcial que é exigido. Dá para burlar? Dá pra... Não, não dá para burlar, porque são algumas regras que estão estabelecidas em lei. Você pode olhar na lei do estagiário. Então, nós não podemos burlar, temos que seguir essas regrinhas aí. Antigamente, o sistema era meio manual, todo aluno entregava a documentação em papel, e hoje toda a documentação é arquivada aqui no sistema eletrônico de informação. Então, mudou pouca coisa. Então, lá no site do sistema do estágio, ainda não está totalmente atualizado essa parte. Mas aqui tem coisas importantes. Modelo dos relatórios parciais, é um relatório que tem que apresentar, o professor faz uma visita técnica para a empresa, faz uma visita técnica para conversar com o supervisor do estágio. Lembrando assim, você vai ter um orientador, né, que é um professor da UTF, que vai te orientar o que fazer em relação ao teu relatório, a apresentação do seu relatório. E tem um professor, não é professor daí, é um funcionário da empresa, que é o supervisor, e esse sim vai te orientar os trabalhos que você vai fazer dentro da empresa. Tá? Então, o professor orientador vai fazer uma entrevista com esse supervisor, vai fazer uma entrevista com o estagiário, para ver se o estágio está andando dentro do que se espera, se as atividades estão de acordo com o que foi especificado no plano de estágio, se essas atividades têm coerência com o plano pedagógico do curso. Quando o aluno faz, então, a contratação, a empresa faz uma contratação de estagiário, ele vai colocar lá uns horários que o aluno vai ter que trabalhar. Então, quantas horas o aluno tem que fazer de estágio? Na grade antiga, era 400 horas. A grade nova vai mudar isso para 360, que é uma patronização da quantidade de horas de uma disciplina. Então, se o aluno estiver matriculado em uma disciplina, ele pode fazer até 30 horas semanais, pode distribuir durante a semana, os dias da semana. Se o aluno só estiver matriculado em estágio, vamos supor que é nas férias, ou terminou todas as disciplinas obrigatórias, vai fazer só estágio, ele pode fazer 40 horas semanais. Aí eu sempre coloco aqui, ó, TCC1, TCC2, elas não são presenciais, mas elas têm carga horária. O aluno vai precisar de tempo para essas pesquisas do trabalho que ele desenvolve. Então, não significa que não ter carga horária em TCC1 e TCC2 não conta como disciplina. Então, estando matriculado em TCC1 e TCC2, não pode fazer 40 horas semanais de estágio. Você precisa de um tempo para você se dedicar também às TCC1 e TCC2. Chegou nas férias, então você pode fazer uma mudança um aditivo no teu contrato, mudando a sua carga horária, mudando os horários que você vai participar do estágio, ou executar o estágio, né, mudando para 40 horas, mas no início do semestre, no início das aulas, tem que fazer um novo aditivo, voltando às aulas, voltando
informando novamente os horários do teu estágio, que não pode coincidir com o horário de aula. Concluiu todas as atividades obrigatórias previstas, posso continuar, então, fazendo estágio? Pode continuar fazendo estágio, desde que esteja matriculado em alguma disciplina, mesmo uma disciplina não faça parte exatamente da linha do curso. Você pode estar matriculado em uma outra disciplina do curso, vai manter o vínculo com a universidade, então você pode continuar fazendo estágio. Aqui alguns termos que o pessoal usa. A gente chama de contrato, mais por um vício de linguagem, mas mais correto é um termo de compromisso. Aqui que vai dizer é como se fosse um contrato de trabalho, realmente, esse termo de compromisso entre a empresa e o aluno. E o plano de estágio é um documento bem simples, em que vai praticamente informar qual é ou quais são as atividades que o aluno vai exercer no estágio, assim como os horários que ele vai estar no estágio. E de tempo em tempo é verificado com os horários que o aluno está matriculado nas disciplinas, porque não pode haver coincidência de horário. Isso aí também está previsto em lei. Papéis das figurinhas aqui. O PRAE, no caso sou eu, professor responsável pela atividade de estágio. Vou verificar as atividades no plano de estágio, daí assinar o documento e passar para frente. Eu determino qual é o orientador para determinado aluno. E após o final do estágio, depois que ele obter a nota nesse estágio, eu faço o lançamento da nota também no sistema. Também há a possibilidade de fazer a convalidação do estágio, mas aqui nós mudamos um pouco nossas regras. Esse estágio não é mais feito somente pelo PRAE, a gente passa aqui pela coordenação do curso também para fazer uma avaliação. O orientador verifica o andamento dos estágios e dos relatórios. O supervisor é a pessoa na empresa, que é uma pessoa que faz parte do quadro de funcionários da empresa. Já vi empresa chegar e não tinham funcionários na área de engenharia elétrica, eles terceirizavam a parte de projetos e queriam terceirizar o supervisor também. Daí não pode. O supervisor tem que ser um funcionário da empresa, porque tem que ser alguém que responda pela empresa caso aconteça alguma coisa. E tem o departamento de estágio, que esse aqui é responsável pela emissão dos documentos, colocar no sistema, fazer os aditivos, encerramentos de contratos, parte burocrática. Onde buscar um estágio? A unidade concedente, que seria as empresas, elas podem oferecer estágio, basta elas fazerem um cadastro no site, no sistema, no mesmo site que foi mostrado anteriormente. Não deve ser feito por estagiário, já vi acontecer de aluno querer fazer estágio numa empresa e ele mesmo cadastrar a empresa lá. Não pode, porque o cadastro oferece para a empresa o acesso à emissão, ao oferecimento de vagas, a emissão de aditivos, rescindir contratos, então é uma responsabilidade muito grande que tem que ser feito por alguém responsável na empresa e não pelos estagiários. Então, ele pode procurar estágio em uma unidade concedente. Pessoas jurídicas também podem oferecer estágio. Vamos supor que uma pessoa formada em uma engenharia, trabalhando como autônomo, ela pode oferecer estágio para uma pessoa acompanhar ela nos serviços. Seria profissionais liberais, com nível superior. Na UTF também existem postos de estágios. No exterior, tem algumas pessoas que conseguem fazer estágio no Paraguai. Então, mas vão existir algumas regras para poder cadastrar a empresa. Tem que mostrar que tem know-how, que é na área que vamos trabalhar, para poder atender os requisitos. Falando um pouquinho aqui da unidade concedente. Então, ela vai realizar o cadastro, se ainda não tiver. Cada campus tem um cadastro. Então, mesmo que uma empresa já esteja cadastrada em um campus e você vai fazer o estágio, você de um outro campus, ela vai ter que se cadastrar novamente. Isso por conta que o plano pedagógico de um curso de um campus pode mudar um pouco em relação ao outro, e aquela avaliação da primeira empresa pode não ser adequada para outro campus. É verificado se o supervisor tem vínculo com a empresa, né, e a pessoa responsável deve fazer o cadastro. Ou agente de integração, né, um exemplo do CIE. No caso
Eu falar um exemplo, mas não é necessário. Então, o aluno, sendo aprovado para estágio em uma empresa, não é difícil, né? Poucas empresas fazem um processo de seleção, a maioria tem vaga e eles aceitam os primeiros alunos que aparecem lá para fazer o estágio. Então, o aluno sendo selecionado, aprovado, né? A empresa faz o termo de compromisso e o plano de estágio, esse segundo aqui, juntamente com o aluno, para alinhar o horário do aluno com as atividades que ele vai fazer. Nesse momento, o aluno tem que ver assim, ó, o que ele está fazendo de atividade. Se é um estágio não obrigatório, vai poder ter atividades aqui que não estão relacionadas com engenharia. Mas no caso de um aluno que vai fazer um estágio obrigatório, ele não vai colocar lá, fazer, você é atendente de caixa, você é conferente de almoxarifado, né? Vai ter que ter um trabalhinho um pouquinho mais condizente com engenharia. Vai participar, acompanhar projetos, verificar instalações, né? Mas ele não pode fazer isso sozinho. Sempre lembrando, o estagiário sempre vai ter um supervisor. Aí quem assina? O estudante assina primeiro, fisicamente, o supervisor na empresa vai assinar também e o responsável na empresa assina também. Esses documentos são digitalizados e mandados para o RH da UTF, para o DTF, em que vai me passar esses documentos, solicitar quem será o orientador, e aí eu assino, o orientador assina também e o diretor do campus também assina. E aí o aluno está apto a fazer o estágio. Claro, vai depender da data prevista no início prevista aqui no termo de compromisso. Já vamos falar um pouquinho de datas. Então, sempre que houver coincidência de horário, né, estou reiterando essa informação, deve ser feito um aditivo. E o aluno pensa assim, professor, eu quero encerrar meu contrato para fazer um outro contrato com um novo horário. Não precisa fazer um novo contrato, é só fazer um aditivo. O contrato anterior passa a valer, continua valendo, e aí nesse aditivo muda só alguns termos. Isso acontece bastante, períodos de férias, o aluno pode aproveitar, estava fazendo 20 horas por semana, quero fazer 40, quero fazer 30, ele pode adiantar um pouquinho. Houve mudança do horário de aula, tem que fazer um aditivo, muda o horário do teu estágio, que não pode coincidir com a aula. E aqui eu coloquei em vermelho uma atenção especial no período de férias dos docentes. O que acontece? Muita gente quer fazer estágio nas férias, principalmente ela começar em 2, 3 de janeiro, daí ele reclama assim, poxa, não tem mais professor para assinar, não pude fazer um estágio, vocês não querem que a gente faça estágio. Não é que não queremos que faça estágio. Os professores não podem assinar documentos em período de férias. Então, se vai planejar fazer fazer estágio nas férias, providencia com antecedência esses documentos. Um mês antes, 15 dias antes, tudo assinadinho, bonitinho, chega lá no dia que é para começar o estágio, não tem problema, está tudo certo. Mantenha antecipada aí a documentação. Aqui são os relatórios necessários, mas isso aqui o orientador vai passar para cada um. Então, é importante também falar nesse momento que o aluno vai começar um estágio, obteve a indicação de um orientador. Não é para esperar o orientador entrar em contato. Pode entrar em contato, procura o professor nos horários dele, horário de atendimento, vai falar sobre o seu estágio. Nesse momento, o orientador vai passar para ele quando que ele vai pedir os relatórios, onde é que estão os modelos dos relatórios parciais. Esses relatórios parciais existem modelo. Tem uma coisinha mais simples, é um relatório de acompanhamento só, não é o relatório final. O relatório final é outra história. Depois nós vamos ter também uma avaliação do supervisor, que é essa entrevista que o orientador faz com o supervisor. Uma declaração de quantidade de horas que o aluno executou, né? Tem que ter ou mais 400 horas no currículo antigo, ou 360 no novo, na nova grade. Fichas de avaliação da banca e fichas de avaliação do
do orientador também. São 2 pessoas da banca, mais o orientador, então vocês vão fazer uma avaliação da sua apresentação e dessas notas vão ser tiradas uma média, que vai ser a média que vai aparecer lá no sistema. Além dessas fichas, então, tem mais a versão final do relatório, que o aluno deve corrigir para daí ser arquivado lá no sistema. Aqui eu coloquei em vermelho somente estágio obrigatório. A declaração de total de horas, ficha de avaliação da banca e a versão final do relatório é obrigatório somente para o estágio obrigatório. O estágio não obrigatório, isso aqui é opcional. Se o teu orientador preferir que você faça um relatório, você pode fazer esse relatório. A falta de relatórios. Como eu falei antes no começo, o aluno pede assim, professor, não queria entregar relatório porque eu não fiz muita coisa lá na empresa. Não tem como não fazer isso, tá? Isso está na lei do estagiário, a necessidade de ter esses relatórios. Senão não consegue colar grau. Chega lá no final, tem tudo lá, mesmo que foi lançada a nota, o departamento de estágio pode bater lá e ver, opa, não está toda a documentação aqui, então não vai liberar para fazer colação de grau, vai precisar colocar todos os documentos antes. Relatório final. Quando começa a escrever? Aqui eu vou dar uma sugestão para você. Comece a escrever já no primeiro dia de estágio, ou antes de começar depois. Comece a fazer o esqueleto. Veja com o seu orientador o que ele quer que coloque no relatório. Lembrando, não tem um modelo de relatório final, porque é um documento mais pessoal. Cada pessoa escreve um relatório da maneira como acha melhor, como acha mais conveniente. Só que, assim, ele ainda segue as normas da BNT, e o que colocar lá dentro vai ser uma conversa entre o estagiário e o orientador. Tá? Algumas vezes, assim, colocar figuras, colocar foto, isso é interessante, engrandece bastante o conteúdo do teu relatório, mas muitas vezes as empresas não permitem por causa de alguns direitos autorais. Então, é interessante começar o quanto antes para você não esquecer das atividades que fez. Então, vai fazendo atividades, novos trabalhos, vai acrescentando lá no teu relatório, vai dando uma refinada, terminou o estágio, você vai estar praticamente com o teu relatório pronto também. Quando conversa com o teu orientador, isso aqui é interessante você sempre procurar ele, tem aluno que não procura nunca o orientador. Então, tem professores que procuram o orientador, o estagiário, para passar as orientações, avisar que ele é orientador, mas tem professores que não gostam de procurar, considero que é uma obrigação do aluno. Então, como dica para o aluno, eu falo assim, não espere o orientador te procurar. Você pode procurar ele. Se é um professor que não passou o contato no WhatsApp, vai lá na sala, veja os horários de permanência dele. Se é um professor que passa o contato do WhatsApp, pode entrar em contato com o WhatsApp, não há problema. Duração do estágio. Até 2 anos em cada empresa. Então, mas tem que fazer tudo isso? Não, você pode fazer as 400 horas, não precisa fazer 2 anos, pode durar 4 meses. O estágio obrigatório pode ser feito em até 2 empresas, mas só vai contar horas a partir de 120 horas. Se fizer menos de 100 horas, essas horas não são contadas. Então, você vai ter 100 horas num estágio, numa empresa, vai ter que fazer as 400 na outra. Eu fiz 120 horas numa empresa, vai poder fazer 280 lá na outra para dar os 400 horas. Agora é o seguinte, isso aqui é para o estágio obrigatório. Estágio não obrigatório, você pode fazer mais estágios, tá? Não é limitado só em 2. Você pode fazer mais estágios, você tem mais disciplinas para fazer, não terminei tudo ainda, tenho TCC, você pode aproveitar seu tempo, adquirindo mais conhecimento, procurando mais uma empresa e fazer novos estágios. Quando que finaliza o teu estágio? Após a avaliação. Na engenharia elétrica, a avaliação é feita em uma banca. Existe um prazo para apresentar. Então, terminou o estágio lá em janeiro, você teria uns 2 meses para estar finalizado, entrega do relatório e marcar a banca. O teu professor e orientador vai marcar a banca com os professores que têm mais afinidade ali com o assunto estudado. A avaliação, então, é formada, como disse antes, pelo orientador e mais 2 professores de banca.
E aqui uma recomendação: a apresentação deve ocorrer pelo menos 10 dias antes de finalizar o semestre, para que você possa, caso há alguma imprevisto nessa apresentação, você poder remarcar, você poder também fazer alterações no documento em que a banca pedir, e aí encaminhar para o seu orientador, colocar no sistema, arquivar e me informar que as notas estão prontas para ser lançadas no sistema. Se for lançada a nota depois que o semestre fecha, a matéria não concluiu, você está novamente matriculado no estágio. Então, se for lá, você está no 10º período para colar grau, a última coisa que falta, fica complicado, você não pode colar grau porque você ainda está matriculado no estágio. Posso convalidar outros serviços com estágio? Eu coloquei aqui uma lista de algumas opções que você pode, em vez de estar fazendo estágio, você pode estar participando de um projeto de uma iniciação científica, você pode ter carteira assinada, nesse caso aqui, ó, carteira assinada ou trabalho autônomo, claro que vai ter as documentações comprobatórias, mas você tem que estar realizando isso enquanto estava no 7º período. Tá? Tem pessoas que entram já com trabalho, tem pessoas que estão entrando na faculdade que já trabalham na área, mas isso aqui não vale, só vai valer o período que você está no 7º período. Outro detalhe, tem aluno que fala assim, professor, eu fiz um estágio na área, mas era não obrigatório, posso convalidar, pegar essas horas que eu fiz não obrigatório e passar como obrigatório? Infelizmente, não dá, porque o não obrigatório, ele não tem aquele cunho de dizer assim, você vai estar usando os conhecimentos da tua faculdade fazendo projetos, né, no teu estágio. Então, como não é obrigatório, é alguma coisa um pouco mais solta, não tem esse controle, então não tem como fazer a convalidação. É um estágio um pouquinho diferente. Mas nada impede de você, estando lá no 10º período, 8º, 9º, fazer um estágio não obrigatório. Isso não há problema. Outro detalhe aqui que não dá para convalidar. Já aconteceu o caso, não sei como é que foi que o aluno conseguiu, uma empresa, eu acho que se aproveitou, o aluno começou a trabalhar, a empresa falou que ele era contratado como estágio e não tinha nenhum vínculo, nenhum contrato com a UTF. Então, você tem que tomar cuidado, não chega lá simplesmente, vou entrar na empresa, vou fazer um estágio. Antigamente existia isso, antes de 2008, mas agora estágio só é válido com vínculo com a universidade. Então, tem que ter um termo de compromisso e um plano de estudo vinculado com a universidade. Então, já aconteceu do aluno chegar, eu quero convalidar meu estágio, professor. Mas que estágio? Não tem nenhum registro, não tem nenhum documento que você fez estágio. Mas eu fiz lá, o cara assinou os documentos, mas não tinha vínculo com a faculdade. Então, eu não sei se a empresa não conhecia ou agiu de má fé e obteve um funcionário com preço muito reduzido. Posso mudar meu estágio não obrigatório para obrigatório ou de obrigatório para não obrigatório? Pode, mas só vai contar as horas enquanto você estiver no formato de estágio obrigatório. Qualquer mudança, né, o RH da empresa faz a mudança, faz um aditivo e encaminha para o DPEC. Fiz um contrato de estágio que durava 1 ano, mas em 4 meses eu quero encerrar esse contrato. Basta você falar com o RH da empresa, fazer uma rescisão, avisar o DPEC e encaminhar os documentos que houve uma rescisão do contrato. Não gostei do estágio, posso fazer outro? Sim. Mas eu recomendo aqui que, se você não gostar do estágio, termina ele logo no começo. Não leve até o final. Tem aluno que chegou lá, terminou as 400 horas e falou assim, eu fiz um estágio muito ruim, não quero apresentar. Aí fica complicado, porque daí você vamos supor, já fez estágio em 2 empresas, aí você vai ter que apresentar esse estágio que você fez, mesmo não sendo um estágio muito bom. Então, detectou que o estágio não está bom, tenta detectar isso logo no começo, converse com o teu orientador. Se a situação continuar, é melhor encerrar o estágio e fazer em outro lugar. Posso receber bolsa no estágio obrigatório? Na UTF não existe regra quanto à bolsa. A bolsa vai depender da empresa. Valores oferecidos também dependem da empresa. E
A Itaipu, por exemplo, ela oferece bolsa apenas para estágio não obrigatório. Então, tem aluno que às vezes precisa arrecadar um pouco de dinheiro, começa a fazer um estágio lá não obrigatório, mas daí quando ele passa assim, agora eu tenho que me formar, tem que fazer um estágio curricular para ter a nota no estágio. Então, daí ele acaba mudando para estágio obrigatório, para de receber a bolsa, mas esse é o caso lá da Itaipu. Outras empresas podem tanto oferecer bolsa ou não em estágio obrigatório ou não obrigatório. Posso fazer estágio em qualquer empresa? Não necessariamente qualquer empresa. Tem empresa vai trabalhar no balcão, não faz muito sentido, né? Então, empresas de projetos de engenharia elétrica ou então projetos de engenharia pode ser adequado para a engenharia elétrica. Aí o aluno fala assim, aparece no meu currículo estágio não concluído, terminei o currículo, mudou o semestre, isso vai acontecer, cada semestre vai aparecer lá estágio não concluído, então se o aluno está demorando lá um ano para fazer um estágio, vai aparecer 2 ou 3 vezes como estágio não concluído, mas isso é arrumado depois pela secretaria acadêmica. Terminei o estágio, mas não aparece a nota no sistema. Isso pode ser decorrido, às vezes, do orientador não me avisar que o aluno já defendeu, para eu poder lançar a nota no sistema. Mas o aluno vem me procurar, avisar que terminou, eu converso com o orientador e a gente acerta essas notas. Como já falei antes, né, sobre o modelo do relatório, não existe um modelo, tá? Mas o orientador pode passar informações do que colocar no relatório. Para meus alunos, eu tenho um esboço do que eu gostaria dos tópicos nesse relatório, mas quanto colocar na norma, aí vai do aluno, mas eu não tenho um modelo padrão que vai colocar um modelo lá no editor de texto e preencher. E existe 2 estratégias de alunos, né? Tem aluno que procura fazer um estágio bom, que fortalece, muitas vezes com oportunidade de emprego, e tem aluno que tenta fazer estágio para cumprir tabela. Isso vai de cada aluno. Eu gostaria que o aluno se empenhasse, falasse, não, eu vou fazer um estágio para aprender, não só um estágio para cumprir tabela. Existem aí 2 tipos de estágio. Então. Pessoal, são essas as considerações que eu queria fazer sobre os estágios. Eu vou deixar meu contato, meu e-mail e meu WhatsApp também à disponibilidade para colocar aqui na descrição do vídeo depois. Então, os alunos podem me procurar, tirar mais dúvidas, sem problema nenhum. Gisele, estamos prontos. Obrigada, professor, pela participação, né? Ela foi bem esclarecedora, bem detalhada, né? Isso é bem muito bom. E depois que você deixar, então, você pode passar os contatos para nós, que a gente deixa ali na descrição do vídeo, tá bom? Então, muito obrigada, boa noite. Boa noite. E dando continuidade, então, nas nossas apresentações para o curso de Engenharia Elétrica, eu vou chamar o professor Rubson para estar falando sobre o PRAINT. Oi, tudo bom, Crisiele? Oi, tudo bom? Seja bem-vindo e fique à vontade. Obrigado. Boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente, né? Eu vou falar um pouco do PRAINT, mas eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha no material que eu trouxe. Eu trouxe um pequeno filme que acaba representando muito o Eles já que voltaram? Então, eles estão em Portugal. O Maurinho acabou soltando um pouquinho antes ali, ele acaba representando muito o que é a internacionalização para os nossos estudantes, né? Então, é uma experiência enriquecedora, e depois eu volto a falar um pouquinho mais, vamos soltar o vídeo aqui, para vocês darem uma olhada. O JP e a Isa. Eles já voltaram? Então, eles estão em Portugal. Como assim? Eles estão estudando no IPB. IPB? É o Instituto Politécnico de Bragança, uma universidade em Portugal que tem parceria com a UTFPE e o JP me mandaram vídeos de lá. Vou te mostrar. Mariana, eu sou aluna do curso de Engenharia Elétrica, faço dupla diplomação aqui no Instituto Politécnico de Bragança.
E essa experiência internacional para mim está sendo incrível, porque aqui eu consegui descobrir qual a área do curso que eu quero seguir, eu consegui me especializar nela de uma maneira muito legal. E outra coisa que foi muito interessante para mim também foi que aqui eu tive contato com novas perspectivas, novas dificuldades, novos cenários, coisas que a gente não tem contato no nosso dia a dia no Brasil. E aqui eu já pude ter contato diariamente e entender e propor soluções diferentes. Então são coisas muito interessantes que eu vou estar levando na minha carreira depois que eu me formar. Se você tem interesse em participar de um programa como esses, eu recomendo que não só se dedique às aulas, mas participe de projetos de pesquisa, de projetos de extensão e que se envolva na universidade para que você tenha essa oportunidade também. A gente podia tentar fazer a mesma coisa, né? Eu queria, mas primeiro eu preciso passar em cálculo. Eu também não posso agora. Vou me planejar para daqui uns semestres. Se é assim, eu quero também. Bora olhar o edital e falar com o coordenador? Então, eu deixo aqui essa mensagem, né, para os nossos alunos. Vocês podem ver, está na tela aí um QR Code, que é do antigo, ou do mais recente, né, porém antigo edital. Lá a gente encontra todas as informações do processo de seleção. Quero também fazer um convite para esses alunos buscarem a coordenação, o professor Leandro, buscarem a mim, que sou representante aí da elétrica no Prainter. E quero também dizer que, apesar desses editais serem direcionados para os alunos ali do 8º período do curso de elétrica, a maior parte deles, né, a gente também tem alguns editais que são direcionados para alunos de períodos anteriores. Então, a gente precisa entrar em contato com esses alunos que têm esse interesse e, junto com eles, planejar, né, ir para Portugal, ir para França, ir para qualquer lugar de outro, né, do Brasil, fora do Brasil, exige um planejamento não só financeiro, mas também de como vão ser feitas as disciplinas, que matérias eu preciso fazer. Como a Mariana mencionou no vídeo também, a gente precisa que o aluno faça TCC e faça atividades complementares que devem ser feitas já no curso, mas também tem um trabalho extra, né? Fazer um trabalho de extensão, fazer uma iniciação científica, e dessa forma ele consegue ir pontuando e participar desse processo de seleção e, quem sabe, ser contemplado por essa experiência que, com relatos dos alunos, tem sido maravilhosa. Eu pretendo ser rápido, eu encerro aqui minha fala, e vou deixar também na descrição do vídeo o meu e-mail, mas os alunos também sabem onde me encontrar, na sala dos professores, próximo à coordenação de cursos, e procurar a mim ou o professor Leandro, a gente está disponível para esclarecer qualquer dúvida, tá? Obrigado, Crisiele. Eu que agradeço, professor, a participação. Como a gente sempre tem colocado, né, a internacionalização é algo que o aluno tem que se programar, né? Então, quanto antes ele buscar informação, ele verificar como funciona, o que ele precisa, o que ele, no momento do edital, como que ele tem que estar, né? Então, a ideia é justamente essa. E assim, eu acho que eu gostei muito do vídeo, ficou muito legal e muito explicativo, né? Então, assim, muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês. Então, dando continuidade, né, à nossa noite, vamos chamar o professor Tiago para falar um pouquinho também da unidade curricular dele, que está inserida dentro do curso de Engenharia Elétrica. Professor Tiago, fique à vontade. Obrigado, Crisiele. Eu vou apresentar sobre o PRAC, Horas Complementares, né? Eu sou o professor responsável por lançar a aprovação de horas complementares dos alunos de Engenharia Elétrica, então eu deixo aqui no primeiro slide o meu contato, né? Meu WhatsApp e meu e-mail, que é o canal de comunicação deles enviarem os seus comprovantes de atividades complementares. Então, a rotina atual, ainda falando em grade curricular antiga, os alunos do 8º e do 9º período me mandam uma planilha preenchida, e essa planilha preenchida, ela computa a nota dos alunos, e ele consegue ver ali
dentro de 3 grupos que ele tem que praticar as atividades dele, a nota que ele conseguiu, e ele, quando ele tiver aprovado, ele me encaminha essa planilha preenchida com os comprovantes certificados. E ele me manda através de e-mail. E depois eu faço a conferência e entro no sistema acadêmico e lanço uma disciplina, matriculo na hora o aluno, eu não deixo para matricular com antecedência, só quando ele me envia já pronto, né? E matriculo e aprovo. Eu aprovo sem nota. Então, isso aí é a grade que vem correndo. A grade que vem correndo, ela está dividida em 3 grupos, sendo o primeiro de cunho de formação social, né, humana e cultural. O segundo grupo é as atividades de cunho comunitário e interesse coletivo. O terceiro grupo é o grupo que tem muita coisa aí, alguma coisa desse grupo saiu na nova grade. Então, esse é o grupo que tem atividade de iniciação científica, tecnológica e de formação profissional. E nesse grupo aqui estava a extensão. Então, a extensão vai deixar de ser computada na nova grade e vai ser computada como um novo. Acho que o Ismael vai contar melhor para nós como que vai ser a computação da extensão. Então, o que muda na grade nova? Na grade nova, era computado antes 150 horas, agora passa para 30 horas. Então, antes, como eu não preciso lançar nota no sistema, eu estou adequando 1 ponto, 1 hora. Então, eu estou reformulando segundo a nova grade curricular, com foco no perfil de engenheiro eletricista. E a extensão sai dessa contabilização. E o que sai da contabilização? Como a gente está com foco na formação de engenheiro e a gente diminuiu a contabilização de horas, a gente extinguiu, né, a contabilização de cursos de línguas estrangeiras e atividades esportivas. Isso tudo é para evitar, né, o que acontece hoje, né? Aluno consegue mais ponto com uma atividade física, né, comprovada, do que com iniciação científica. E então, na nova estrutura da nova grade curricular, eu também dividi em 3 grupos, e esses 3 grupos vão ser somados 10 pontos em cada grupo. Então, o total a cumprir, 30 pontos. E tudo isso ainda vai ter que ser aprovado no colegiado. Mas já é uma questão que a coordenação vem conversando comigo, e a gente já apontou alguns pontos, agora falta o aceite do grupo. Então, eu coloquei lá um primeiro grupo, o engajamento acadêmico, né? E aí coloquei algumas atividades, né? E ponderei alguns pontos ali. Então, eu tenho que, nesse grupo, eu tenho que atingir 10 pontos. Eu coloco aí pontuações mínimas e máximas, né? E coloquei Feira das Profissões, Semana Acadêmica e membro de CA. Num próximo grupo, coloquei atividades técnicas. Coloco aqui visita técnica, estágio não obrigatório e monitoria. Coloco estágio não obrigatório porque o estágio obrigatório é computado como estágio curricular que o Alexandre apresentou. E o terceiro grupo, pesquisa e inovação. Esse é o grupo que tem mais dificuldade, né? Mas estão aqui algumas atividades, então aqui eu permito também a excedência de mais pontos. Então, eu coloco aqui publicação em revista Qualis, publicação em Congresso Nacional, iniciação científica, e coloquei aqui participação em competições técnicas, por exemplo, as competições do Pé Vermelho, do Green Car. Então, as vantagens da nova proposta. Então, uma pontuação mais justa, mais fácil de conseguir, de alcançar, né? Um incentivo direto ao envolvimento acadêmico, institucional, que tem um grupo só disso, né? Que é participação de eventos do CA, né? E o foco em competências da engenharia.
Então, essa é a minha apresentação, e se alguém ficou alguma dúvida, meus contatos estão aí, eu vou deixar também vou passar os contatos para ser divulgado, e passo a minha palavra de novo a Crisiele. Uma boa noite a todos. Boa noite, professor. Muito obrigada pela sua participação. Contribuiu bastante, né? E acredito que com o passar da semana, no início, o pessoal vai procurar, os alunos, né, os nossos acadêmicos, devem já estar buscando mais informações. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, obrigado. Então, dando continuidade, nossa última apresentação relacionada ao curso de Engenharia Elétrica, vou convidar o professor Ismael. Boa noite, professor Crisiele. Então, professor Ismael, seja muito bem-vindo à nossa semana, né, de ensino, pesquisa e extensão, a Integra UTF-PR, e fique à vontade para fazer a sua apresentação. Então, boa noite, Crisiele. Gostaria de dar boa noite também aos alunos que estão assistindo. Eu vou tentar ser bem objetivo aqui, apresentar sobre a parte da extensão, direcionado aí à grade nova do curso, né? Então, eu vou deixar meu contato aqui também. Então, meu nome é Ismael. Eu utilizo preferencialmente o e-mail como contato, e caso surja alguma dúvida, fico aí à disposição, né? Também posso ser consultado pessoalmente lá na sala dos professores. Então, sobre a extensão aplicada na engenharia elétrica, é interessante a gente mostrar um pouco o que é a definição e como que principalmente a UTF definiu como extensão universitária, onde ela é uma das 3 missões da universidade, né, juntamente com o ensino e a pesquisa. E a ideia, em geral, da extensão é que ela visa interagir com a comunidade e aplicar conhecimentos acadêmicos em demandas reais. Então, para ficar mais fácil de entender essa colocação, são utilizados esses 5 Is da extensão, que é o envolvimento na comunidade externa, o impacto na formação do estudante, a transformação social, relacionado ao ensino, pesquisa e extensão, e a interdisciplinaridade e internacionalização. Então, agora, aplicado mais ao curso de Engenharia Elétrica, como que essa extensão ela é realizada? Então, ela pode ocorrer comunidade curriculares extensionistas, ou as disciplinas, que eu vou mostrar um quadro à frente, né, que vão estar vinculadas a projetos e programas cadastrados. E uma outra opção é cursos de extensão, eventos, apoio tecnológicos e atividades com empresas e também na comunidade. Então, em específico, na engenharia elétrica, foi optado pelas disciplinas serem vinculadas a projetos extensionistas, de forma que o discente, para a grade de engenharia elétrica, ele precisa fazer 10% da carga horária do curso. Então, isso totaliza 375 horas. Dessas 375 horas, se a gente observar, uma parcela dela já é alcançada somente cursando as disciplinas e, claro, sendo aprovadas. Então, as disciplinas que estão disponíveis no curso de engenharia elétrica, né, que são obrigatórias, é gestão de projeto, computa 60 horas, depois projeto integrador, núcleo básico 45, projeto integrador, núcleo profissionalizante com 45, energia e eficiência energética com 45, totalizando aí 180 horas de carga horária, né, extensionista. Então, se for feita uma conta, a gente vai perceber que vai faltar, vai somar, vai dar 195, e vão faltar 180 horas. Essas horas, elas podem ser realizadas, né, devem ser realizadas em outros projetos, ações ou eventos extensionistas oferecidos no campus. Então, eu coloquei aqui que a disciplina Gestão de Projetos é oferecida pelo Departamento de Produção, o projeto integrador de núcleo básico pelo professor Hugo, o projeto integrador de núcleo profissionalizante é oferecido por mim, e a disciplina de Energia e Eficiência Energética ainda vai ser definido o professor. Esses outros projetos que são feitos para complementar aquela carga horária faltante, algumas opções no departamento de elétrica eu coloquei aqui, como a robótica para crianças e adolescentes, da professora Cristiane. Também tem um resumo, mas está disponível nesse link aqui embaixo, então eu vou só deixar aqui na tela. O veículo elétrico do professor Alberto, né?
o projeto também de mobilidade elétrica do professor Alberto e o projeto de resíduos eletrônicos do professor Hugo. Então, esses projetos aí, eles podem ser acessados, assim como dos outros departamentos, direto nesse link aqui, direc.md.utfpr.br, DPEX Projetos. Então, se vocês entrarem lá, vocês conseguem acessar e verificar quais são os projetos e também conseguem lá já acessar o contato dos professores também. Então, eu procurei esse objetivo nessa apresentação. Se tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato através do e-mail ou pessoalmente, né? E obrigado. Boa noite, professor. Muito obrigada pela sua participação, né? Então, agora com a sua participação, encerramos o curso de Engenharia Elétrica. Muito obrigada e boa noite. Obrigado.